Olá meninos, aulinha de história. Hoje a gente vai falar sobre Roma, que é considerada a última grande civilização antiga, tá? A gente já vem falando sobre essas civilizações já faz algum tempo. A gente falou sobre Grécia, falamos sobre Egito, falamos sobre Mesopotâmia. Então a gente vai fechar com Roma, porque ela é considerada essa última grande civilização antiga, como eu disse. Ela é importante para a gente conseguir entender o que vai acontecer também ali dentro da Idade Média, tá? Que inclusive é o nosso próximo conteúdo, ok? Roma vai ter uma divisão, são 3 fases: fase da monarquia, fase da república e fase do império, nessa ordem mesmo, tá? Eu vou fazer 3 vídeos falando de cada parte para ficar mais fácil para mim e para vocês também, tá? Ok, vamos então começar a falar sobre a monarquia romana. Primeiro a gente precisa entender que a monarquia romana vai acontecer do ano de 753 a.C. até o ano de 509 a.C., ok? E aí existe muito aquela ideia, quando a gente fala de Roma, da expansão territorial, daquela expansão territorial gigantesca. Mas nesse momento não era assim. Quando a gente fala de monarquia, a gente está falando de uma pequena vila, uma pequena cidade, ok? Então não tinha aquela expansão territorial que vai ter depois, a partir da república, ok? Olha só. A formação de Roma vai ser feita por povos que a gente chama de indo-europeus. Esses povos estavam buscando basicamente a sobrevivência, eles estavam querendo uma sedentarização, ok? A princípio a gente vai ter os latinos, posteriormente nós vamos ter os etruscos, ok? E aí vai surgir uma mitologia que é muito forte quando a gente fala de Roma, e os romanos acreditavam muito nisso, ok? Vou contar a historinha para vocês. Existiam 2 irmãos, se chamado Rômulo e Remo. Eles tinham um pai que era rei de um local que não era Roma. Esse pai vai se desfazer deles e vai abandoná-los num rio. Ok, foram abandonados do rio, foram achados por uma loba. Essa loba vai cuidar desses 2 irmãos, amamentar, e posteriormente eles vão encontrar um camponês que vão criá-los e cuidar desses meninos. Quando eles crescem, eles buscam vingança. Vão atrás desse rei, do pai deles no caso, e vão matá-lo, ok? O que acontece? Eles vão então fundar Roma. Só que aí vai acontecer uma determinada treta, um determinado desentendimento entre os 2, e Rômulo vai acabar matando Remo, se tornando então o primeiro rei de Roma. O que a gente sabe dessa história? Que realmente o primeiro rei de Roma se chamou Rômulo, tá? Dentro de Roma, a gente, desse período de monarquia romana, a gente vai ter 7 reis. Os 4 primeiros vão ser latinos e os 3 últimos vão ser etruscos, ok? Mas enfim, a gente sabe que esse primeiro rei se chamava Rômulo mesmo, mas não sabe se essa história da loba é verdade. Alguns acreditam, alguns historiadores até acreditam que sim, ok? Agora, nós precisamos falar sobre a cidadania romana, precisamos falar da formação social dentro de Roma, dessa estrutura social dentro de Roma. Então vamos começar falando sobre a formação, sobre a formação dessa cidadania. Quem eram os cidadãos dentro de Roma? Então, cidadãos eram considerados os nascidos em Roma. São os plebeus e são os patrícios, ok? Os patrícios eram os ricos, os grandes proprietários de terras, ok? E os plebeus não, são os mais pobres, que poderiam ter pequenas propriedades ou não. Só eles são considerados cidadãos. A gente vai ter outras classes, vamos dizer assim. A gente tem os clientes, que são pessoas que vêm de fora de Roma, não são nascidos em Roma, que vão ali fazer alguns trabalhos comerciais, trabalhos artesanais, e vão servir aos patrícios, ok? Tem historiador que fala que os patrícios apadrinharam esses clientes, esses estrangeiros que vieram de fora. Além dos clientes, nós vamos ter também os escravos, uma escravidão diferente do que a gente conhece aqui dentro do Brasil.
era feita por guerras, né? Essa escravidão era feita por guerras, ou então por dívidas. O cara estava devendo, não tinha como pagar, acabava pagando sendo escravo, ok? Meninos, precisamos entender que vamos ter então uma base escravista nessa sociedade. Modo de produção escravista. Os escravos são uma propriedade privada, podem ser vendidos, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a política dentro de Roma, dentro desse período da monarquia. Algumas estruturas se mantêm em todos os períodos, mas especificamente na monarquia vai ter isso aqui que eu vou falar para vocês agora. O rei, já que estamos falando de uma monarquia, ele vai ser o grande chefe de estado, ou seja, a gente está falando do poder executivo, só que é um pouco diferente dos reis que a gente tem hoje, dos reis que a gente tinha na modernidade. Porque esses reis, eles vinham de uma hereditariedade, né? Ou seja, era de família. Esse rei dentro de Roma, não. Ele era escolhido, ele era eleito, ok? Qualquer um podia votar? Não, né? A gente tem os cidadãos e a gente vai ter algo muito importante dentro de Roma, que é a instituição que eu diria que é a mais importante. Então não se esqueçam. É o Senado, ok? É o poder legislativo dentro de Roma e eles têm uma grande força. O Senado vai ser em si formado pelos patrícios, que têm mais poder, né? Porque tem mais propriedade. E são eles, inclusive, que vão escolher quem será o rei, quem vai ser esse poder executivo dentro de Roma. Além do Senado, a gente também vai ter o que a gente chama de Assembleia de Cúrias. Como vai funcionar essa Assembleia? É uma ratificação do que o Senado aprova como lei, vamos dizer assim. Eles observam para ver se vai ou não. E eles também são formados por patrícios, logicamente, tá? Como eu disse para vocês mais atrás, vamos ter 7 reis, 4 latinos e 3 etruscos. O último rei da monarquia se chamava Tarquino o Soberbo. E aí a gente vai ter um problema acontecendo nesse momento. Por quê? Tarquino o Soberbo, ele quer governar acima do Senado. Então a galera não vai gostar dessa história, tá? Então vai ter um conflito político ali rolando e Tarquino vai acabar fugindo, tá? E o Senado, vendo essa vacância, né? A vacância, esse cargo vago do rei, vai então proclamar a república. Existe até uma historinha que eu coloquei um mapa mental para vocês, falando sobre a história de que Tarquino queria que Lucrécia, que era uma filha de um senador, era filha de um patrício, que ela traísse o seu esposo, que também era um patrício. Ela não vai aceitar, vai acabar se matando, e aí vai dar mais, vamos dizer assim, mais pano pra manga nessa história, e aí vai acabar com essa fuga desse rei, ok? Acabamos aqui, como eu disse, porque vai haver a proclamação da república. E aí, no próximo vídeo, a gente continua falando sobre Roma.